Exercícios. Qualquer mistura de duas ou mais substâncias é considerada uma solução? Explique. Não. Por quê? Porque apenas as misturas homogêneas, que apresentam uma única fase, são chamadas de soluções. As misturas heterogêneas, que apresentam mais de uma fase, não recebem essa designação. Questão 2. Interprete o rótulo abaixo. Então, nós temos aqui o rótulo de um recipiente que contém cloreto de sódio. Letra A. Qual é o solvente? Então, nós temos cloreto de sódio aquoso com concentração igual a 9,0 gramas por litro. Se é uma solução aquosa, nós sabemos que toda solução aquosa apresenta como solvente a água. Então, o solvente dessa solução é a água. Qual é o soluto? O soluto é o cloreto de sódio, porque nós temos aqui cloreto de sódio dissolvido na água. Letra C. Quanto há de soluto em cada litro de solução? Se a concentração é 9 gramas por litro, isso quer dizer que eu tenho 9 gramas para cada 1 litro de solução. Questão 3. Qual a massa de açúcar ingerida por uma pessoa ao beber um copo de 250 ml de limonada, na qual o açúcar está presente na concentração de 80 gramas por litro? Então, quais são os dados que eu tenho na questão? Tenho aqui um copo de 250 ml, então o volume é igual a 250 ml. Tenho a concentração, que é 80 gramas por litro. Então, a concentração é igual a 80 gramas por litro. E ele está pedindo a massa do açúcar. Então, a massa do soluto será igual a quem? Primeira observação. O volume está em ml e eu preciso do volume em litros, porque a concentração está em gramas por litro. Então, eu já vou transformar esse volume em litros. De ml para litro, basta dividir por 1000. 250 dividido por 1000, 0,250 litros. Já tenho todos os dados, agora basta substituir na fórmula da concentração. Concentração é igual à massa do soluto pelo volume da solução. A concentração é 80 gramas por litro. A massa do soluto é o que eu estou procurando. E o volume da solução, 0,250 litros. Então, a massa do soluto é igual a 80 vezes 0,250, que é igual a 20. Qual é a unidade de medida da massa? Eu vou cortar litro com litro e vai ficar apenas grama. 20 gramas de açúcar. Questão 4. A concentração em massa, em gramas por litro, expressa a massa de... Primeiro ponto, né? Presente em litro de... Segundo traço. Já a densidade de uma solução em gramas por ml expressa a massa em gramas de... Terceiro traço. Então, nós vimos que a concentração em massa, que é em gramas por litro, ela expressa a massa de soluto. Por quê? Porque a concentração é igual à massa do soluto pelo volume da solução. Presente em 1 litro de solução. Volume da solução. Já a densidade de uma solução em gramas por ml expressa a massa em gramas de solução. Por quê? Nós vimos durante nossa aula que a densidade é igual a massa sobre o volume.
massa da solução sobre sobre o volume da solução. Questão 5. Para essa questão, nós vamos precisar utilizar a tabela periódica. No rótulo de um frasco de laboratório, contendo um líquido incolor, lê-se o seguinte: HNO3 aquoso, ácido nítrico aquoso, concentração molar igual a 0,1 mol por litro. Acerca do conteúdo desse frasco, letra A, qual o soluto e qual o solvente? Então, nós temos aqui HNO3 aquoso, ácido nítrico aquoso. Então, o soluto vai ser o ácido nítrico, HNO3. Quem será o solvente? Durante nossa aula, nós vimos que toda solução aquosa tem como solvente a água. Então, o solvente é a água. Soluto, ácido nítrico e solvente, água. Letra B. Quantos mols de soluto há em 1 litro de solução? Então, ele disse que a concentração molar é igual a 0,1 mol por litro. Se a concentração molar é 0,1 mol por litro, isso quer dizer que eu tenho 0,1 mol para cada 1 litro de solução. Então, em cada 1 litro de solução, eu tenho 0,1 mol. Letra C. Qual a massa da quantidade respondida no item anterior? Então, no item anterior, na letra B, nós vimos que a molaridade, a concentração molar, é igual a 0,1 mol por litro. Então, ele quer saber qual é a massa de ácido nítrico presente em 0,1 mol por litro. Qual é a fórmula da molaridade? Molaridade é igual a N1, quantidade de matéria do soluto, pelo volume da solução. Ou a molaridade pode ser igual à massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Que isso é igual à quantidade de matéria. Vimos isso durante a aula. Então, o que eu preciso para calcular a massa do soluto? Preciso da molaridade, que eu já tenho, é 0,1. Molaridade igual a 0,1. Preciso do volume, que eu já tenho, que é igual a 1 litro. Preciso da massa molar. A massa molar nós precisamos calcular. Como é que a gente calcula a massa molar? Através da massa atômica que eu tenho lá na tabela periódica. Então, a massa molar do ácido nítrico, HNO3, vai ser. A massa do hidrogênio é 1. A massa do nitrogênio é 14. E a massa do oxigênio é 16. 16 vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênios. Então, eu vou ter a massa molar do ácido nítrico igual a 63 gramas por mol. E eu vou calcular agora a massa do soluto através da fórmula da molaridade, substituindo os dados. Temos aqui molaridade 0,1. Massa do soluto é o que eu vou procurar. Massa molar 63. E o volume 1. Então, a massa do soluto vai ser 63 vezes 1, 63. 63 vezes 0,1, 6,3. A massa é em gramas.
Então, eu terei 6,3 gramas de ácido nítrico. Letra D. Quantos mols de soluto há em 500 ml de solução? Então, se em 1 litro eu tenho 0,1 mol, em 500 ml, que é a metade de 1 litro, eu vou ter a metade da minha concentração. A metade de 0,1, 0,05. Então, eu terei 0,05 mol em 500 ml. Letra E. Qual a massa da quantidade respondida no item anterior? Então, ele quer saber a massa, mas vamos utilizar a mesma fórmula, que é a fórmula da concentração molar. Concentração molar igual a massa do soluto pela molaridade, pela massa molar vezes o volume. Quem é a molaridade? 0,05, que foi o que nós obtemos na letra D. A massa molar é 63 e o volume é 1 litro. Então, nós precisamos saber quem é a massa. Substituindo os dados, molaridade ou concentração molar 0,05 igual a massa do soluto, massa molar 63 vezes o volume, que é 1. Então, a massa é igual a 63 vezes 1, 63. 63 vezes 0,05 igual a 3,15 gramas. Então, a massa do soluto é 3,15 gramas. Letra F. Expresse a concentração dessa solução em gramas por litro. Então, se ele quer saber a concentração em gramas por litro, se trata de concentração em massa. E concentração é igual a massa do soluto pelo volume da solução. Então, a concentração vai ser, que nós precisamos saber, a massa do soluto é aquela massa que nós encontramos lá na letra C, 6,3 gramas, e o volume da solução é 1 litro. Substituindo na fórmula, vai ficar concentração igual a massa, 6,3, dividido por 1. Concentração igual a 6,3 gramas por litro. Questão 6. Para preparar uma solução aquosa destinada à administração endovenosa dentro da veia, um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido. Transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml. Acrescentou um pouco de água destilada e agitou até que o sólido se dissolvesse totalmente. A seguir, completou com água destilada até a marca do balão. Tudo isso foi feito em condições laboratoriais adequadas de asepsia, ausência de micro-organismos e impurezas. Letra A. Expressar a concentração da solução em gramas por litro. Primeiro, nós sabemos que a fórmula da concentração é concentração igual a massa do soluto pelo volume da solução. Ele disse que a massa do soluto é igual a 30 gramas. Massa igual a 30 gramas. Que o volume da solução é igual a 200 ml. 200 ml. Se eu quero a concentração em gramas por litro, eu preciso transformar esse volume em litros. 200 dividido por 1000, 0,2 litros. O que eu vou procurar? A concentração. Concentração é igual a 30 gramas dividido por 0,2.
Concentração é igual a 150 gramas por litro. Questão 6, letra B. Qual o volume dessa solução que deve ser administrado em um paciente a fim de que ele receba a dose de 750 mg do medicamento? Então, em 200 ml, a massa do soluto era 30 gramas. Então, qual será o volume para 750 miligramas? Se a minha primeira medida está em gramas, a segunda também deve estar em gramas. Vamos transformar 750 miligramas para gramas. Basta dividir por 1000. Então, vai ser igual a 0,75 gramas. X está para 0,75 gramas. 30 vezes X, 30x. 200 vezes 0,75, que é igual a 150. X é igual a 150 dividido por 30. Cortando 0 com 0, 15 dividido por 3, 5. Se o volume estava em ml, o meu segundo volume também estará em ml. Então, eu vou ter 5 ml. Sexta questão, letra C. A massa molar desse medicamento é 120 gramas por mol. Expresse a concentração da solução preparada em mol por litro. Então, se é concentração em mol por litro, eu vou ter concentração molar. Concentração molar é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. O que é que nós temos? Nós temos a massa do soluto, que é 30 gramas. Temos também a massa molar, que eu dei agora na questão, que é 120 gramas por mol. E temos o volume, que é 0,2 litros. Agora é só substituir na fórmula e achar a concentração molar. Concentração molar igual a 30 dividido por 120, vezes 0,2. Concentração molar igual a 1,25 mol por litro. Sétima questão. Testes revelaram que determinada marca de refrigerante, tipo cola, contém 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de ácido fosfórico. Quando uma pessoa bebe um copo de 250 ml desse refrigerante, está ingerindo, letra A, que quantidade em mols de ácido fosfórico? Então, ele disse que tem 2,0 vezes 10 a menos 3 mol para cada 1 litro de solução. E ele quer saber quanto eu terei em 250 ml. Se meu primeiro valor está em litro, o segundo também deve estar em litros. Então, eu vou transformar 250 ml em litros. Para transformar em litros, basta dividir por 1000. Então, vai ficar 0,25 litros. Substituindo aqui, agora é só resolver. X vezes 1, x igual a 2,0 vezes 10 a menos 3, vezes, vamos transformar aqui em potência de base 10 para ficar melhor de resolver. Vou voltar aqui uma casa, vai ficar 2,5 vezes 10A. Se eu botei só 1, vai ficar menos 1. X é igual a 2 vezes 2,5, 5, vezes 10, multiplicado
multiplicação de base 10, eu vou somar os expoentes. Menos 3 mais menos 1. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. 3 mais 1, 4. 5 vezes 10 elevado a 4. Se é menos com menos, eu somo e conservo o sinal. Menos 4. Mol. Então, terei 5 vezes 10 a menos 4, mol. 7, letra B. Que é massa de ácido fosfórico? Então, para calcular essa massa de ácido fosfórico, primeiramente eu vou precisar calcular a massa molar do ácido fosfórico. O ácido fosfórico, H3PO4. Então, qual é a massa molar do hidrogênio? É 1. Eu tenho quantos hidrogênios? 3. Então, vai ficar 1 vezes 3. Mais, a massa molar do fósforo é 31. Mais, a massa molar do oxigênio, que é 16. Se eu tenho 4, vai ficar 16 vezes 4. No total, a massa molar vai dar igual a 98 gramas por mol. Observe que eu tenho aqui 98 gramas por mol. Então, eu tenho 98 gramas para cada 1 mol. Se eu tenho 98 gramas em 1 mol, quanto em gramas eu terei em 5 vezes 10 a menos 4 mol, que é o que nós encontramos na alternativa A. X vezes 1, x. 98 vezes 5 vezes 10 a menos 4, 490 vezes 10 a menos 4 gramas. Então, vamos ajeitar aqui. 490 vezes 10 a menos 4. Vai ficar como? Eu vou voltar aqui 2 casas, porque esse meu valor tem que ser menor do que 10, já que estamos em potência de base 10. Vai ficar x igual a 4,9 vezes 10 a menos 2. Voltei 2 casas, ficou menos 2. Então, a nova massa do ácido fosfórico será 4,9 vezes 10 a menos 2 gramas. Questão 8. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho do sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Então, nós temos aí o soluto adicionado ao solvente que forma uma solução. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Então, nós temos aqui massa do soluto igual a 3,42 gramas. Massa molar igual a 342 gramas por mol. Massa molar do soluto igual a 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido. Então, o volume vai ser 50 ml. Lembrando que eu sempre utilizo o volume em litros, vou logo transformar esse volume para litros. 50 dividido por 1000, 0,05 litros. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, ele quer saber a concentração molar, molaridade, da sacarose. Concentração molar é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então, substituindo na fórmula, teremos 3,42 dividido por 342 vezes 0,05. Então, a massa molar será igual a 0,2 mol por litro.
Bem simples. Questão 9. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. E o medicamento, a varfarina, é administrada por via intravenosa, na forma de solução aquosa, com concentração de 3 mg por ml. O indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrada a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelos anticoagulantes? Para resolver esta questão, utilizaremos apenas regras de 3. O que a questão diz? Ela diz que a varfarina possui concentração máxima igual a 4 mg por litro, mas ela só se dissolve em 60% do sangue, sendo que o volume total do sangue de um adulto é de 5 litros. Então, se o volume total de sangue de um adulto é 5 litros, 5 litros vai corresponder a 100%. O fármaco é administrado em uma solução com concentração de 3 mg por ml. Nós queremos saber qual volume dessa solução pode ser ingerida. Então, se 5 litros está para 100%, que volume eu terei para 60%? Então, eu vou ter 100 igual a 5 vezes 60, 300. Volume igual a 300 dividido por 100. Cortando os zeros, vai ficar apenas 3 litros. Então, eu vou ter um volume de 3. Se a concentração máxima é de 4 mg por litro, 4 mg para cada litro, então, em 3 litros, eu vou ter quantas miligramas? X igual a 3 vezes 4. Em 3 litros, eu vou ter 12 miligramas. Por último, nós sabemos que a concentração da solução que será ingerida é 3 miligramas por ml. Então, se a concentração é 3 miligramas por ml, isso quer dizer que eu tenho 3 miligramas em 1 ml. Se eu tenho 3 miligramas em 1 ml, 12 miligramas vai corresponder a que volume? 3 vezes x, 3x, 12 vezes 1, 12, x igual a 12, dividido por 3, x é igual a 4. Então, eu vou ter um volume de 4 ml, porque esse meu volume está em ml, então o volume achado também estará em ml. Questão 10. A cafeína é a alcaloide identificada como 1,3,7 trimetilxantina. Massa molar igual a 194 gramas por mol, cuja estrutura química contém uma unidade de purina conforme representado. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes do café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 mg de cafeína. Nós temos aqui a representação. Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 ml de café, a concentração em mol por litro de cafeína nessa xícara é mais próxima de. Então, ele quer saber a concentração molar. Quais são os dados que nós temos? Nós temos a massa molar da cafeína,
que é igual a 194 gramas por mol. Nós temos a massa, que é igual a 80 miligramas. Já podemos transformar de miligrama para grama, dividindo por 1000, que vai ficar igual a 0,08 gramas. E nós temos o volume, que é igual a 200 ml. 200 ml, transformando para litro, dividindo por 1000, vai ficar 0,2 litros. Qual é a fórmula da concentração molar? Concentração molar, ou molaridade, é igual a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Substituindo os dados na fórmula, concentração molar igual a 0,08 dividido por 194 vezes 0,2. Concentração molar igual a 0,002 mol por litro.